Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez. Olha, nós estamos quase terminando a nossa série dos 5 cardápios da Bíblia Sagrada. Um prazer muito grande estar com você mais uma vez. Olha, ao ar livre, você vai ouvir a vaca, pode ouvir a ovelha, o cachorro, o vento. Então tudo aqui é válido, mas isso não é um motivo para a gente não fazer, né? Fica mais aconchegante esse clima gostoso. Eu devo dizer que estivemos estudando sobre os 3 primeiros cardápios da Bíblia Sagrada, que foi o original, o adaptado, o provisório. Hoje nós estamos entrando no cardápio da desintoxicação. Você quer saber por que cardápio da desintoxicação? É muito simples. Fica até o final do vídeo que você vai entender direitinho por que o cardápio da desintoxicação. E se você não assistiu os outros 3 vídeos anteriores que eu fiz menção, no final desse vídeo, na descrição eu vou colocar o link e você deve assistir. Porque assistindo os vídeos anteriores você vai ter uma compreensão maior sobre o assunto. Precioso e importante. Você não pode esquecer disso. Para o seu próprio bem é que nós estamos fazendo esse trabalho maravilhoso. Por sinal, eu até devo dizer que se você não é inscrito em nosso canal ainda, eis a oportunidade de se inscrever. Nós vamos ter o maior prazer em tê-lo conosco também nesse sentido. E não esqueça de dar um like ou um joinha, como alguns dizem, tá certo? Nos comentários você pode colocar o seu parecer, dar uma sugestão de melhoramento, tudo isso é válido para a gente. E não esqueça que compartilhando você está nos ajudando a ajudar muitas outras pessoas que também precisam. Acionando o sininho das notificações você vai ficar sabendo, na próxima semana você vai ser avisado quando nós colocarmos o 5º e último cardápio da Bíblia Sagrada. Você não pode perder. Estamos contando com você porque é para o seu próprio bem. Agora, para nós entendermos sobre esse assunto tão precioso, é bom considerar um fator importante antes de tudo. Nós precisamos de ter uma visãozinha sobre a história do povo de Israel. Tá certo? Temos que ter uma visãozinha. Então nós vamos dar uma olhadinha sobre essa questão, porque vai nos ajudar a compreender esse assunto. Rápido, objetivo, mas importante também. Tá certo? De acordo com o que nós encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 12, no verso 40, o povo de Israel esteve durante 430 anos no Egito. Isso significa dizer que Jacó já entrou quase no finzinho da sua jornada. Depois, seus filhos já entraram adultos. José, que entrou aí na faixa de 17 anos. Mas, então vocês imaginem, aquela geração, né? Jacó, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, tataraneto, olha até onde chegou. Cerca de 5 gerações. Aproximando isso aí com uma pequena oscilação. Isso significa dizer que o povo de Israel, só de conviver durante tanto tempo com o Egito, eles já absorviam discreta e indiretamente a cultura deles e os hábitos em todos os sentidos. Agora, imagine que esses absorviam, passavam inconscientemente por seus próprios filhos, netos e assim sucessivamente, e ainda essas gerações posteriores acabavam recebendo a influência da própria sociedade, do próprio mundo, do próprio Egito. Isso fez com que eles adquirissem uma nova cultura, absorvessem sem perceber, imperceptivelmente, uma forma religiosa diferente. Então começaram a transgredir os mandamentos, com hábitos alimentares, tudo foi mudado. Aquela geração que desceu com Jacó, que entrou no Egito, agora tinha, em termos de estilo de vida, estava completamente diferente, completamente mudado. Então esse é um ponto muito importante para a gente considerar. E é bom a gente levar em consideração que para Deus levá-los à terra prometida, do Egito à terra prometida, daria um espaço de tempo de apenas 40 dias, muito rápido. Mas eles se atropelaram no meio dos seus afazeres, com os seus hábitos, com suas revoltas, com suas murmurações, com suas síndromes,
e tudo mais. De forma que, diante dessa situação, o que era para eles passarem apenas 40 dias, nós encontramos esse texto, ele está mostrando que esse era o ideal de Deus para eles, fazerem essa trajetória. Só que, em vista de eles terem se levantado contra, fizeram uma rebelião, o povo fez uma rebelião, por falta de carne e de pão. Isso é o que nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 16, vamos dar uma olhadinha rapidinho, no capítulo 16 de Êxodo, aqui nós temos no verso 3 as seguintes palavras: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mãos do Senhor na terra do Egito, quando estava sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome esta multidão toda? Interessante, que doloroso, que vergonhoso. A mente deles estava tão obscurecida que eles, em um espaço de tempo muito curto, já havia se esquecido de tudo o que Deus havia feito por eles no Egito e durante a trajetória até chegar ali. O passar pelo Mar Vermelho, todo aquele sistema todo ficou obscurecido. A mente estava tão obscurecida, tão contaminada pela alimentação errada, pelas carnes do Egito e tantas outras coisas, que agora eles já perderam de vista em um espaço de tempo curtíssimo. Isso significa dizer que, em vez de apenas 40 dias, Deus deu agora uma leve penalidade. Em Números capítulo 14, verso 34, deu para eles agora 40 anos. Agora, por que 40 anos? Eles passaram 40 dias fazendo uma inspeção. Os espias passaram 40 dias fazendo uma inspeção na terra que eles iam ter como a sua herança. E agora Deus deu, por cada dia que eles tiveram nesse período de inspeção, 1 ano. Passou a representar 40 anos, que foi a trajetória do Egito à Terra Prometida. Agora, é bom considerar por que estes 40 anos todo. Porque Deus queria montar agora uma nova cultura, uma nova nação. E eles não estavam aptos para entrar nessa cultura, nessa nação. Se entrasse aquele povo que saiu do Egito na Terra Prometida, ia ser o Egito. A Terra Prometida seria uma discreta extensão do Egito com a sua cultura. Ali não tinha os planos e os ideais de Deus. Só para você ter uma noção. E agora, nesse período, eles iam passar por um processo de transformação, de purificação, para poder estarem aptos para usufruir das bênçãos de morar na Terra Prometida. Agora, o propósito do maná é muito importante. Você deve, inclusive, depois aproveitar para ler. Se quiser dar uma pausa no vídeo aí, em Êxodo capítulo 16, do verso 14 ao verso 36, você vai ver a história do maná. O maná tem um propósito muito importante, muito precioso e não pode faltar. É bom você conhecer de perto. Primeiro objetivo do maná era alimentar bem o povo de Israel. E eles foram alimentados durante 40 anos. Não tinha supermercado, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, mas estavam alimentados todos os dias. E mesmo assim fizeram esse tumulto, essa revolta, que povo que não estava apto ainda. Por isso eles precisaram de ter essa prorrogação desses 40 anos. Um outro ponto importante para a gente considerar era para eles aprenderem a confiar em Deus. O segundo passo, primeiro alimentar o povo de Israel, segundo para que o povo de Israel aprendesse a confiar em Deus. Eles não deviam ser gananciosos. Então, cada dia Deus sustentava com o suprimento daquele dia. Então, cada dia, cada cidadão, cada pai de família deveria pegar o suficiente para a sua família comer naquele dia. E no outro dia pegaria a porção também. E assim sucessivamente. E é interessante a gente observar uma coisa que aconteceu. Nesse período, foram advertidos que não pegassem porção dobrada, porque se pegassem porção dobrada, ia cheirar mal,
ia dar bicho, ia dar bolor, ia ficar mofo, ia estragar. Mas mesmo com esse ensinamento todo, o povo de Israel, alguns deles se atreveram a não pegar, aliás, a pegar em porção dobrada e querer guardar para outro dia. E o que aconteceu? No outro dia estava realmente estragado. Estava com bicho, estava com bolor, estava cheirando mal. Não servia para comer. E aí? Ficaram, eu posso imaginar em meus pensamentos que dormiram até mais tarde porque confiaram que tinha armazenado o suficiente para o dia. E quando foram ver, estava estragado. Quando voltaram ao campo, já tinha exterminado, já tinha acabado. Então, para você ver como que é a situação. Agora, importante é o seguinte, Deus havia advertido, durante 5 dias da semana, do 1º ao 5º dia, deveria pegar somente uma porção. Se pegasse em porção dobrada, ia dar problema, ia cheirar mal e estragar, como nós fizemos menção. E quando fazia, acontecia isso mesmo. Agora, na sexta-feira, eles foram recomendados, foram instruídos a pegar em porção dobrada. No 6º dia, pegar em porção dobrada. Por quê? No sábado não ia cair. E interessante, na semana, se pegasse de um dia para o outro, estragava. Da sexta para o sábado, pegava em porção dobrada, não estragava. E um outro fator importante ainda também, que na sexta para o sábado, além de não estragar, alguns ainda se atreveram a desobedecer. Na sexta-feira, não pegaram em porção dobrada. E aí, quando foi no sábado, quando foram buscar, não encontraram. Então, para a gente ter uma noção, algumas lições nós aprendemos. O que Deus queria ensinar aquele povo, eles haviam perdido de vista a importância de guardar os mandamentos de Deus, inclusive a santificação do sábado. E agora Deus está mostrando, está fazendo, está conscientizando, primeiro, através de uma desintoxicação do sistema, o sistema digestório, ou melhor dizendo, e depois, agora acalma os nervos, limpa o sangue e torna uma mente lúcida para compreender essas coisas, mudar de estilo de vida, então ter uma vida dentro dos padrões. O que Deus estava querendo ensinar para esse povo. E nesse percurso destes 40 anos de ensinamento, para você ter uma noção. E agora, nesses 40 anos, o que aconteceu também? Aqueles que haviam saído do Egito, eles não tinham como absorver essa mudança. Não tinha como eles admitirem, passarem por esse processo de transformação. E por isso eles foram morrendo no deserto. E a nova geração, agora com a nova mentalidade, com um novo estilo de vida, treinado por Moisés, por Arão, por Josué e por Caleb, surgiu com um novo vigor para entrar na terra prometida. E daqueles que saíram do Egito, apenas 2, Josué e Caleb. Nem Moisés e Arão entraram na terra prometida, para você ter uma noção. Agora é bom considerar o seguinte, aprender para nossos dias. Isso é importante agora para nós. Essa é uma lição preciosa, não podemos esquecer dela. Então, se nós falamos que nós somos o Israel moderno e que almejamos a terra prometida, que é o lar dos salvos, então nós vamos ter que passar também por um processo de desintoxicação, porque nesse mundo, alimentação deturpada, alimentação deteriorada, alimentação viciante, as carnes que estão contaminadas, que estão abalando os nervos, que estão obstruindo a mente e que está também contaminando o sangue. Precisa agora esse corpo todo tem que ser purificado. Então, através de um cardápio da desintoxicação, nós temos que passar por esse cardápio da desintoxicação. Diante dessa situação, estaremos então agora aptos para termos um sistema digestório limpo, nervos calmos, sangue frio e mente lúcida, para compreender as grandezas de Deus, para termos força e determinação para superar os dias difíceis de provas que virão à nossa frente. Então, meu querido, eu entendi. Deixar de transgredir os mandamentos da lei de Deus, inclusive do sábado, conforme o povo de Israel precisou de aprender, colocar em prática estes ensinamentos, mudar o sistema alimentar. Eles tiveram o privilégio de usar o cardápio, que é o melhor. Eles tiveram o maná. Agora, e você? Pode não ter o maná, mas pega do melhor que tiver da terra.
Você é filho do rei. E o filho do rei se alimenta do melhor da terra. Então, vamos ser zelosos com a nossa alimentação. Eu entendi que é bom, primeiro, para meus dias nessa terra. Esse é o primeiro passo importante para mim. E o segundo passo importante, que eu vou passar pelo processo da purificação, da desintoxicação, para entrar na terra prometida. Isso não é tudo, mas é a parte do caminho. Eu aceito a salvação em Cristo Jesus, nosso Salvador. E agora, então, vou viver nesse estilo de vida, em uma comunhão íntima com Ele. Terei mais força, mais determinação para estar junto com Ele nas horas difíceis. Eu quero estar preparado a cada instante. E você, quer também? Aproveita aí no seu coração. Diz assim, Senhor, me ajude. Eu também quero. Eu entendi que tenho que mudar. Me ajude a passar por esse processo de desintoxicação. Estuda, leia, aprenda e muda. Deus vai te ajudar. E se for preciso, nós estamos aqui para te ajudar também. Estamos à sua disposição. Não esqueça. Vá firme nessa jornada. Pela graça de Deus, eu quero continuar firme nessa jornada. E se você já tomou essa decisão, então que Deus ajude a você reformulá-la agora e tomar a decisão de permanecer perseverante, firme nessa caminhada rumo à Cidade Santa, à Terra Prometida. Passa firme. Você não vai esmorecer, não vai ser afetado, não vai ser prejudicado. É para o seu próprio bem a desintoxicação. Que Deus te abençoe. Até na próxima semana, quando estaremos vendo o 5º e último cardápio da Bíblia Sagrada. Até lá, que Deus te abençoe. Um abraço.